Olá, pessoal, eu sou a Tuane Santana e hoje o CIE está aqui no CONAR 2024. E a gente está com uma pessoa muito especial, que é a Melina Lopes. Bem-vinda. E Melina, se apresente para o pessoal. Obrigada, Tuti. Super feliz de estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece e que não está me vendo, eu sou uma mulher branca, cabelo cacheado, preto, um pouquinho além da altura dos ombros. Todo mundo me chama de Melu, eu sou argentina, se vocês sentirem um sotaque. E eu estou aqui em São Paulo faz acho que 7 anos. Hoje em dia, o que eu faço é liderar os nossos esforços para desenvolvedores e comunidades no Google Cloud para a América Latina. E isso, geralmente, o que significa que eu trabalho para treinar a força de trabalho do futuro. Então, como que a gente pensa em cada vez incluir mais pessoas que venham codar e criar tecnologia para o Brasil e para a América Latina? E como está sendo essa experiência de desenvolver tudo isso aqui no Brasil? Está sendo incrível. Eu adoro o meu trabalho, adoro o fato de dentro do Google também tem uma missão muito grande de espalhar conhecimento, né? A nossa missão é tornar a informação acessível e útil para todo mundo. Então, é muito disso do que eu faço, né? No meu dia a dia eu faço várias coisas como desde campanhas, treinamentos, encontros, meetups. Tenho o privilégio também de ter fundado faz uns 5 anos já o Women at Cloud, que é uma campanha que eu faço todo ano pensando nas mulheres na tecnologia para abrir discussões também sobre gênero na tecnologia como um todo. E você também tem um podcast, né? Tem um podcast, sim, para quem quiser ouvir um pouco mais. Eu falo sobre a diversidade na tecnologia junto com pessoas incríveis, especialistas de mercado e também pessoas que trabalham no Google e que são subrepresentados. O podcast se chama Ouça Mais Alto, então todo mundo está convidado também para assistir. Bacana. Então, pessoal, vamos falar sobre gênero agora. A gente sabe que hoje no mercado a desigualdade em relação às áreas tech de exatas para mulheres é muito desigual. E eu gostaria de saber a sua opinião, qual é o panorama em relação a isso? Super. O primeiro que a gente tem que revisar e pensar é o que é gênero, né? A gente fala muito sobre mulheres na tecnologia, mas a gente tem que entender gênero como algo mais abrangente quando a gente fala em gêneros subrepresentados. Então, quando a gente fala em pessoas que estão subrepresentadas de gêneros subrepresentados, são mulheres, mas também são homens trans, pessoas não binárias, mulheres trans, travestis, enfim, tem muitas outras identidades além de mulheres como uma caixa só, digamos assim. Então, muito do que a gente conversa sobre gênero e tecnologia, ou sobre mulheres na tecnologia, é porque a gente tem ainda dados sobre mulheres, mas ainda não temos tantos dados sobre pessoas não binárias, pessoas queer, pessoas trans como um todo. Então, acho que no Brasil, o que a gente pode ver hoje em dia, falando de novo, né, como gênero como algo mais binário, pelas métricas e os dados que a gente tem, é que mulheres hoje em dia estão subrepresentadas na tecnologia, quando a gente fala, né, em criação e acesso à tecnologia, a gente está subrepresentada, a gente também trabalha só em algumas áreas específicas, então, dentro da tecnologia, tem mais ou menos, a categoria maior é 22% de mulheres trabalhando em desenvolvimento de software, e o resto está muito mais espalhado. Então, estamos muito concentradas em algumas áreas, somos minoria e ganhamos muito menos também. Eu tenho aqui um dado que é, digamos, a diferença salarial entre as diretoras de TI e seus colegas homens é de 48%, né? Mulheres que são diretoras de TI ganham 48% a menos do que homens. Então, aí já temos alguns dados, assim, até na liderança, né? Porque a gente fala muito sobre a base da pirâmide, né? Quando a gente pensa em profissionais de tecnologia, desenvolvedoras, mas as que são gerentes também estão ganhando menos. E o Google tem várias iniciativas nesse sentido, também para empoderar essas mulheres para fazer a inclusão nesse universo mais tech, certo? Sim, então, dentro, assim, o Google tem, por exemplo, alguns objetivos que se colocou para pensar em incluir mais mulheres e tem sistemas internos também de como a gente entrevista, melhores práticas. Então, por exemplo, na tecnologia, uma coisa que eu posso trazer e que é super interessante é mulheres quando são entrevistadas em entrevistas técnicas. Quando a gente pensa em entrevistar pessoas de gênero subrepresentados, pensa em mulheres, algo que tem sido visto e tem sido estudado é que quando pessoas de gênero subrepresentados estão perante uma situação de teste, né? Por exemplo, quando desenvolvedores estão sendo testados na habilidade de codar ou para resolver um problema, é muito útil a pessoa que está entrevistando sair da sala quando essa entrevista é presencial, para que justamente não tenha essa sensação do olhar alheio na pessoa e assim possa ter uma melhor performance. A pessoa, de qualquer jeito, ela não vai colar na prova, digamos assim, porque não tem como, é um exercício prático, mas tem a ver com como a gente é educada, né, na nossa vida, para que o olhar do outro seja super importante para a gente, onde
sempre tenha um certo castigo quando a gente não está performando bem. Então, quando as pessoas não estão olhando a gente, quando a gente tem que performar em algo intensivo, como uma prova, para ver se a pessoa entra na empresa, é disso que a gente fala com equidade, né, nas entrevistas. Então, é super importante a gente considerar essas pequenas coisas, né, até para pessoas aqui que estejam, assim, pensando em como atrair pessoas e mulheres e pessoas de gênero subrepresentados na tecnologia, quais são esses pequenos ajustes que a gente pode fazer para ir estudando, né, também. Ótimo. A gente sabe que a inteligência artificial, ela está muito em alta no momento, é o assunto mais comentado até mesmo aqui na feira. E Melina, como você acha que a inteligência artificial impacta na vida das mulheres hoje? Acho que para começar, assim, foi estudado que o uso das mulheres versus os homens no Brasil está muito desigual. Então, sabemos que mais ou menos 55% dos homens usam inteligência artificial no dia a dia, hoje em dia, enquanto apenas 35% das mulheres usam no dia a dia. Então, a gente já está vendo uma diferença não só na criação, que isso é o mais difícil também hoje em dia, por como o mercado está desigual enquanto a profissionais, mas também no consumo, né? É super importante a gente entender isso. Eu acho que é das coisas que a gente mais tem que incentivar. E eu acho que quanto mais a gente traz também mulheres para essa criação de tecnologia, mais as mulheres vão se sentir representadas e vão poder justamente acessar cada vez mais. Então, não é só na criação e também no consumo onde a gente tem que prestar mais atenção. Eu tenho outras estatísticas aqui, só para termos uma ideia, e sempre tem um gap. Então, por exemplo, homens e mulheres, qual que é o uso na vida pessoal da inteligência artificial, né? Então, 21% dos homens usam IA na vida pessoal, enquanto apenas 15% das mulheres usam IA na vida pessoal. O uso na vida pessoal e profissional, 12% dos homens, 11% das mulheres. Sempre tem um gap pequeno, sempre mulheres estão embaixo em termos de consumo e de criação. Uso no trabalho com permissão de IA, temos 11% dos homens, 5% das mulheres. A gente vê que cada vez mais dentro do mercado de trabalho, o que poderia impactar o nosso trabalho, a gente está usando menos do que homens. Então, não é aqui só uma questão de falar, encorajar as mulheres a usarem tecnologia, também é dar algumas ferramentas para fazerem isso, né? Eu acho que o Google hoje em dia, digamos, para os nossos consumidores, a gente tem o Gemini, que é a nossa ferramenta, digamos, para todos os usuários usarem. E o Gemini, ele se integra em várias das nossas ferramentas. Então, hoje em dia, a gente pode usar a Gemini também dentro do nosso Gmail para resumir cadeias de e-mail, né? Sabe aquele e-mail que quando te copiaram mais tutti e aí você que lide, né, com ver esse Sim. e-mail. O Gemini, dentro do Google Workspace, dentro do Gmail, ele pode resumir o que aconteceu nessa cadeia de e-mails e você saber mais rápido como entrar. Então, acho que tem uma coisa com as mulheres também, de que tem uma palavra em inglês que eu acho super interessante, que é housekeeping. Housekeeping é manter a casa em ordem. E quem que mantém a casa em ordem, usualmente, né? Somos nós. Então, essas tarefas de housekeeping que a gente também traz para o trabalho, como que a gente vai usando inteligência artificial para melhorar isso, né? Para economizar tempo nosso, tempo valioso, tempo que a gente pode tirar da nossa dupla, tripla jornada que a gente tem, as mulheres, no trabalho. E Melina, diz pra gente, como que tá o mercado de tecnologia, mulheres e inteligência artificial? Bom, eu sou uma pessoa, como eu sou argentina, eu tenho uma veia muito pessimista por um lado, mas morar no Brasil tem me deixado mais otimista. Então, eu posso te contar a resposta pessimista e a resposta otimista. Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, mulheres e de novo, pensando em gênero como algo binário neste momento, só para responder uma dúvida assim, mais de números grandes, tem vários gaps, né? Então, a gente já sabe que faz uns 10 anos que a métrica de proporção de mulheres e homens na tecnologia tem ficado mais ou menos em um 30%, assim, 36% hoje em dia entre mulheres e homens na tecnologia, segundo estudos mais nos Estados Unidos, mas a gente vê que esse número cai e que as mulheres na tecnologia na IA, especificamente, cai de 36% para 25%. Então, a gente já vai vendo como esses gaps, como essas brechas se abrem, né? Já tem uma brecha na tecnologia, na representação das mulheres na tecnologia, mas na IA, essa brecha fica ainda maior. Então, tem 75% de homens criando IA versus 25% de mulheres criando IA. E quando a gente vai para outros mercados ou outros planos, assim, a gente vê que isso se mantém. Então, por exemplo, você me pergunta, Melu, na área da academia, né, da universidade,
isso muda? E também não. Então, também tem gaps muito grandes. A gente sabe que 14% dos artigos no mundo foram escritos por mulheres apenas, né, sobre IA. E isso, assim, quando a gente pensa no Brasil, tem 27% de mulheres escrevendo artigos sobre IA, enquanto no meu país, assim, passamos de 27% do Brasil para 34% na Argentina, que é um pouco mais alto, mas continua sendo bastante baixo em comparação, e o México 27%. Eu gosto de trazer alguns números aqui mais regionais para a gente se localizar, mas acho que de um ponto de vista mais otimista, eu acho que muito do que a IA hoje em dia está criando também abaixa algumas barreiras de acesso para pessoas que querem codar, para pessoas que querem desenvolver. Então, eu vejo muito isso no Gemini do Google e de todos os produtos e programas que a gente tem, justamente que estão fazendo com que pessoas aprendam a codar mais rápido e tenham esse acesso que antes era um pouco mais alto em termos de dificuldade para entrar nesse mercado, abaixarem. Mas tem que correr aí para aprender mais sobre tecnologia. Este é o momento. E é isso que eu ia perguntar para você. Para as mulheres ficarem mais engajadas com tecnologia, quais são as suas dicas? Bom, no nosso caso, no Google Cloud, o programa que eu lidero se chama Google Cloud Innovators, então convido todos vocês também a entrarem nesse programa. Basicamente, um programa de comunidade onde a gente fica em contato com vocês, manda novos updates do Google, vocês têm acesso a treinamentos, etc. Então, super convidado todo mundo também a participar do Google Cloud Innovators. E quem quiser saber mais um pouco sobre tecnologia e diversidade, tecnologia e equidade, obviamente tem também Ouça Mais Alto, que é o podcast que eu tenho junto com outros especialistas de mercado. Obrigada, Melu. Esse foi mais um Cieno Conar e não percam os próximos capítulos.